Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC. Hoje nós vamos iniciar uma nova lei especial, uma nova lei penal especial, que é a Lei de Execução Penal. Aqui eu quero chamar a atenção que a aula vai ser dividida em duas partes. Hoje nós vamos tratar da primeira parte, que é aquela parte introdutória mesmo, explicar para vocês o que é o Estatuto, quais são as funções do Estatuto, quais são os princípios que regem, né? Eu falo Estatuto porque eu estou lembrando do Estatuto do Preso, mas, na verdade, a Lei de Execução Penal. A gente vai entender esses direitos, o que é as sanções disciplinares, enfim, é aquela parte introdutória que costuma cair em prova, mas não com tanta frequência. Cai, mas não com tanta frequência. E depois nós vamos para uma segunda parte, que é aí onde costuma cair muito em prova, que é a questão dos benefícios, né, a respeito da progressão de regime e outros incidentes que são decididos durante a Lei de Execução Penal. Então, hoje, vamos começar então com esse estudo da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Aqui eu quero fazer uma pequena observação. Até então, antes de 1984, não existia uma lei, vamos dizer assim, uma lei específica que tratava a respeito da execução penal. Por que execução penal? Porque é o seguinte, num primeiro momento, o que ocorre? Num primeiro momento, existe a sentença. O que é a sentença? É a decisão que põe fim ao processo. Ocorrendo a sentença significa o quê? Ocorreu uma sentença condenatória. Então, houve um julgamento, e nesse julgamento, a princípio, houve o quê? Houve a comprovação de autoria, isto é, que aquela pessoa cometeu um determinado crime, e a comprovação da materialidade, isto é, que o crime ocorreu. Então, o juiz daqui, esse juiz, ele vai proferir o quê? Essa sentença. Você vai ter recurso, mas, enfim, a sentença transitou em julgado. Num segundo momento, vai se instaurar a execução da pena. Sim. Por quê? Porque o réu ele é condenado a uma pena. Ao ser condenado a uma pena, por exemplo, privativa de liberdade, vai se abrir, então, um processo de execução desta pena. Sim, vai se executar a pena, vai cuidar da aplicação desta pena. Então, a Lei de Execução Penal, ela vai tratar deste segundo momento, aonde vai o quê? Vai disciplinar a forma, quem é competente, quem não é competente para a execução da pena. Antes de 84, nós tínhamos leis esparsas, isto é, nós não tínhamos uma legislação unificada. Sim, nós tínhamos lá uma outra lei que tratava sobre o assunto. Tanto que, antigamente, quem cuidava da execução era o juiz que proferia a sentença. Então, espera aí, eu, juiz, foi eu que fui responsável pela sentença, eu também serei responsável para decidir sobre a execução da pena. Hoje não, hoje houve uma repartição. Então, o juiz que vai proferir a sentença não é o mesmo necessário, pode ser o mesmo, mas em tese não é o mesmo da execução penal. Não é. Então, o juiz da execução penal vai receber os autos e, a partir dali, ele vai o quê? Vai cuidar da execução da pena. Por isso que alguns colegas, né, chegaram e falaram assim, pô, professor, eu estagiei na vara de execução penal, toda hora recebe o quê? Pedido de familiares. Vê o processo de execução, vê se o meu filho tem direito. Meu filho falou que já tem direito para poder ir para o semiaberto. Então, por quê? Porque os familiares ficam o tempo inteiro em cima da vara de execução. Por quê? Porque a vara de execução penal é quem vai cuidar deste assunto. Então, perceba que
agora, com essa lei de execução penal, todas as regras sobre a execução penal ficaram nessa lei. Por isso a importância da lei. E aqui eu chamo a atenção para um fato muito importante. Você fala, professor, qual que é o fato importante aqui que tem que se chamar a atenção? Que essa legislação ela é aplicada. Apesar da Constituição ser de 1988, ela continua sendo aplicada. E ela vem sofrendo várias alterações. O tempo inteiro, o legislador vem tentando atualizar a lei. Então, cuidado. Na hora que eu falar para vocês, aqui teve mudança, é porque aqui vai cair na sua prova. Então, o que o examinador está fazendo? A lei é extensa? É extensa. Mas o examinador está fazendo o quê? Está buscando saber do candidato se ele tem conhecimento das mudanças da lei de execução penal. Então, vamos começar, né? O estudo. Logo no seu artigo 1º. No seu artigo 1º, traz uma espécie de finalidade. Quais são as finalidades, né, estabelecidas pela lei de execução penal? E o artigo 1º diz: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Você fala, peraí, professor, me esclareça melhor isso. Todo prazer. Primeira coisa importante, a execução penal, então, vai ter por objetivo que cumprir aquilo que foi determinado pela sentença ou decisão criminal. Então, o que foi decidido pelo juiz, a execução penal tem que cumprir, tem que acatar aquilo que foi decidido pelo juiz. Então, o juízo da execução penal, ele não vai alterar a sentença, não. Ele não vai alterar os fundamentos da condenação, ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai cumprir o que foi determinado pela sentença. E detalhe, ele vai cumprir, levando-se em conta o quê? A harmônica integração social do condenado e do interno. Quando fala harmônica integração social, está falando que a lei de execução penal ela preza pela integridade do condenado ou do internado. Mas, professor, como assim condenado e internado? Porque é o seguinte, a lei de execução penal cuida da execução de penas privativas de liberdade ou restritivas de direito, como também cuida das chamadas medidas de segurança. O sujeito ele pode ser absolvido, mas receber uma medida de segurança. Professor, o que é uma medida de segurança? Vocês lembram daquele caso que aconteceu em São Paulo, que o cara chegou, ele chegou numa lan house com um taco de beisebol e matou uma pessoa que estava na lan house. Perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele falou, a voz mandou. Peraí, a voz mandou? É, mas você tinha alguma coisa contra essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Ele falou, não, a voz mandou e eu fiz. Você percebe que é uma pessoa totalmente um doente mental. Para esse doente mental, não adianta ele chegar lá e ser condenado a pena privativa de liberdade e ser mandado para um presídio. Não vai adiantar. Tem que se buscar uma ressocialização. Para isso, ele é absolvido. Mas peraí, ele vai ser absolvido, professor? É, mas ele vai receber uma medida de segurança. É uma sanção de caráter curativo, aonde esse réu ele vai ser internado num hospital psiquiátrico para o tratamento dele. Por isso se fala, então, integração harmônica social do condenado e do internado. Ok? Continuando, nós temos princípios, né? E o primeiro princípio estabelecido dentro da lei de execução penal é o princípio da legalidade. Lá diz, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.
Então, significa que na hora da execução da pena ou da medida de segurança, é assegurado tudo aquilo que a lei não proíbe ou que a sentença não tirou daquela pessoa. Porque a sentença é o quê? Uma aplicação da lei. Então, é importante a gente analisar que a execução da pena tem regras. Não é a partir da vontade do magistrado. O magistrado quer dar um benefício, ou o magistrado quer, de certa forma, estabelecer um rigor maior da aplicação da lei, ele vai fazer isso a seu bel prazer. Não, não é isso. Aqui, ele vai ter que respeitar o que a lei assim determinar. Por isso, o princípio da legalidade. Nós temos o segundo princípio, que é da igualdade ou isonomia. Lá no artigo 3º, parágrafo único, diz: não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então, a partir do momento em que o sujeito é condenado e ele vai ter que cumprir a pena, ele não vai receber uma pena mais grave ou uma pena menos grave, ou o cumprimento da pena vai ser mais grave ou menos grave em razão de distinção racial, social, religiosa ou política. Não, não vai. Se for do PT, é condenado do PT, então vai ficar numa cela 5 estrelas. Não. Não. É por isso, dá um exemplo bem interessante, foi o caso que nós tivemos do Mensalão, aonde os condenados do Mensalão, lá do Partido dos Trabalhadores, eles estavam numa cela recebendo regalias. Televisão, frigobar, comida de alta qualidade, foi o que foi noticiado. E lá dentro do presídio começou a ocorrer o quê? Começou a ocorrer uma insatisfação dos presos. Espera aí, eu também quero ter acesso a isso, eu também quero que se permita, na execução da minha pena, o mesmo tratamento dado a esta pessoa. Então, quando se fala princípio da igualdade, aqueles que estão em situações equivalentes merecem o mesmo tratamento. Mas professor, espera aí, mas existe a ala evangélica do presídio. Eu sei que existe a ala evangélica do presídio. Dizem que a ala evangélica do presídio é a melhor ala que existe. Pois é, mas não quer dizer que o preso lá vai receber vai cumprir uma pena, a pena de maneira mais, vamos dizer assim, em razão da religião dele, a pena dele vai ser aplicada de maneira mais leve que dos outros. Não, não existe isso. Na verdade, existe um respeito com a pessoa que está cumprindo a pena em estabelecer e exercer a sua religião. A partir do momento que se respeita isso, as pessoas que, de certa forma estão próximas e compartilham do mesmo entendimento de religião, pode se separar no sentido de deixar determinada parte do presídio destinado para as pessoas que se identificaram com relação a isso. Mas não poderia, por exemplo, chegar e falar assim, você é católico, só pode haver aqui a ala de católico e ponto final, não pode ter a ala de evangélico. Não, estaria errado, aí estaria ferindo o princípio da igualdade ou da isonomia. Nós temos um terceiro princípio, que é um dos mais importantes, se não o mais importante da lei de execução penal, que é o princípio da individualização da execução penal. Você vai falar assim, como assim? Eu quero que vocês compreendam que a pessoa que recebe a pena, ele já parte do princípio da individualização da pena, lá do Código Penal, lá da Constituição. Então, na hora do juiz fixar a pena, ele vai levar em conta a pessoa e o ato que aquela pessoa praticou. Princípio da individualização da pena. Agora, a partir do momento em que esta pessoa é levada para cumprir a pena, nós temos o princípio da individualização da execução da pena. São duas coisas diferentes. Uma coisa é individualizar a pena, a outra coisa é você
executar de forma individualizada a sua pena. Então, significa que o condenado, ele vai o quê? De certa forma, ele vai ter que ser estudado. Ele vai ter que ser estudado para que ele possa cumprir a pena, levando-se em conta o quê? A personalidade e os antecedentes dele. Espera aí, você vai jogar um estuprador, um cara com tendências de estupro e tudo mais, numa ala onde só tem gente que cometeu furto, que tem uma personalidade não voltada tanto para a violência contra a pessoa, mas violência contra o patrimônio. Você vai misturar isso? Não, não vai. Então, o artigo 5º diz, os condenados serão classificados. Olha a expressão, serão classificados. Por que classificados? Porque eles serão estudados, analisados, segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução da pena. Pode ser que execução penal. Pode ser que, de repente, ele precise de psicólogo. Pode ser que ele precise de um acompanhamento médico. Pode ser que ele tenha que ser encaminhado para determinado setor do presídio. Tudo isso vai ser feito através dessa classificação. Professor, como que se dá essa classificação? Artigo. Como se dá essa classificação e quem realiza essa classificação? A classificação será feita por comissão técnica de classificação. Então, gravem isso. Quem faz a classificação? A comissão técnica de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequado ao condenado, ao preso ou o preso provisório. Então, essa comissão, ela vai estudar, vai analisar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, do site lacconcurso.com.br. Gostou da aula do professor Pedro Silas? O professor Pedro Silas é o nosso professor especialista em regimentos internos e legislação específica. Quer continuar assistindo o restante dessa aula? Então convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e assistir esse módulo completo no site. Pode ter certeza que o LacConcursos é o melhor custo-benefício da internet. Forte abraço, fique com Deus. Clique Lac.